Tá bom. Bom, boa noite para todos. Espero que estejam todos bem. Hoje é a nossa última aula do módulo geniturinário. E aí a gente acaba os sistemas. E aí passamos na aula que vem para módulo psiquiátrico. Aí são 3 de módulo psiquiátrico e depois 3 de detox, depois 3 de matéria médica. Que é o módulo, o homeossoma original de fábrica. Sendo que, vou lembrar que na próxima semana tem aula, mas na outra não tem. Não, que é meu aniversário, eu não vou dar aula no dia do meu aniversário, não. Vou estar de parabéns. Então, vamos lá. Nossa terceira aula do sistema geniturinário. Vamos aí para a questão dos ovários policísticos. Vocês lembram que a gente acabou a aula passada falando das infertilidades, tanto masculina quanto feminina? Hoje nós vamos particionar essas causas, essas principais causas de infertilidade. Então, assim, uma das principais é a síndrome dos ovários policísticos, que acontece mais do que a gente pensa. A síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio hormonal comum nas mulheres em idade reprodutiva. A doença é definida por um aumento de tamanho dos ovários, que criam várias bolsas cheias de líquidos ou cistos. É comum a mulher apresentar elevados níveis de hormônios masculinos, ao ponto de, em certos casos, apresentar características masculinas, como excesso de pelos. Inclusive, na parte clínica, é natural, eu vejo os médicos, na avaliação clínica, prestando atenção exatamente nisso, quando ela começa a reclamar de espinhas, excesso de pelos e alguns outros problemas, que é do aumento da testosterona, eles já investigam essa questão do ovário policístico. Então, tá aqui. Aqui tem um óvulo desenvolvido. Aqui tem um em desenvolvimento. Então, o desenvolvido, ele vai entrar na trompa uterina para cair lá no útero, enquanto o espermatozoide, ele vem aqui de encontro. Aqui, os cistos foram criados. Então, ele está em desenvolvimento e ele começa a fazer um cisto e o óvulo não é liberado. Porque ele fica dentro dos cistos. E aí, essa possibilidade de reprodução, ela vai embora. Olha que interessante. Aqui é um ovário normal. Então, você vai vendo os óvulos, as possibilidades que ficam aqui, eles vão amadurecendo, vão aumentando de tamanho até chegar o momento da maturação. Quando vem no ovário policístico, ele é cheio de bolhas, porque os óvulos vão ficando tudo cheio de bolhas e eles não desenvolvem. E eles não são liberados. Eles são encapsulados. Em adolescentes, a menstruação pouco frequente ou ausente pode ser sinal da doença. A causa exata da síndrome dos ovários policísticos é desconhecida. No entanto, alguns fatores são frequentemente associados à doença. Excesso de insulina, resistência à insulina, histórico familiar, baixo peso ao nascer e puberdade precoce. Então, isso já é indício de que pode vir a ter. Não é que vai ter, pode vir a ter. Então, é muito comum, é engraçado isso, eu já vi adolescentes assim, novinhas e muito magrinhas, com menstruação, que chegam cedo, mas bem fraquinhas, pouco abundantes, e você vê que ela tem excesso de testosterona, ela é mais irritada, tem mais pelo. Aí você já começa a desconfiar que pode ter ovário policístico. Depois você só volta aquele primeiro slide, porque aqui na apostila que eu tô não tem nada disso, de ovário. 0. Essa aí. Obrigada. Não, na verdade, a apostila que você tá, os slides não saíram impressos.
Então, mas não tem nem o tópico ovário policístico nessa. Porque todos os tópicos tinham e não tem. Mas pronto, já bati. Obrigada. Já bateu essa? Tá. Tá bom. O que é a síndrome do ovário policístico? Ocorre quando os ovários produzem mais hormônios masculinos do que o normal. Ops. Isso causa o crescimento de líquido nos ovários. Por quê? Porque para a maturação dos óvulos é necessário que haja estrógeno, progesterona e alguns outros hormônios. Se eu estou passando de hormônio masculino, entra um desequilíbrio. Nesse desequilíbrio, aí, ao invés do óvulo desenvolver, ele cria um cisto. Os sintomas. Primeiro deles, infertilidade. Uma das maiores causas de infertilidade são as duas que eu vou colocar aqui hoje. Menstruação irregular, então não tem ciclo regular. Aumento da gordura corporal. Queda de cabelo, exatamente pelo aumento da testosterona. Dor pélvica, acne, resistência insulínica e excesso de pelos. A única coisa aqui que não bate, por exemplo, com o aumento da testosterona na mulher é aumento da gordura corporal, porque a testosterona é lipolítica. Então, ela acaba com a gordura. Mas nós vamos perceber que a menstruação irregular, a queda de cabelo, o problema da resistência insulínica, o excesso de pelo, acne, são todos sintomas do excesso de testosterona na mulher. Porque nós temos testosterona, mas num volume menor. O tratamento da síndrome, quando a mulher possui resistência insulínica, envolve uma dieta com baixo carboidrato, para manter os níveis de insulina e glicose normais. Priorize as gorduras mono... Não sei porque que eu estou danada a bocejar. Priorize as gorduras monoinsaturadas. Carnes, pescados, frangos, leite em menor proporção. Preferir carboidratos de baixo índice glicêmico, que já tem o problema da resistência insulínica. Muitos estudos vêm mostrando que as dietas paleo e low carb ajudam a melhorar os sintomas e a promover um melhor estilo de vida. Uma outra forma é a utilização de suplementos. O tratamento convencional da síndrome envolve um uso de anticoncepcional, embora ele não trate, sim mascare os sintomas. Porque o que acontece? Com o anticoncepcional, você regula, você força a menstruação a regular e resolve algumas coisas, tipo acne, por exemplo. Então, as meninas que às vezes falam assim, não, tomou o anticoncepcional para regular a acne, pode saber que pode ter um ovário policístico ali envolvido. Alguns suplementos podem ajudar no tratamento, como mioinositol, Vitex, ômega 3, vitamina D e picolinato de cromo. Então, é importante ter um estilo de vida saudável para que os sintomas eles possam regredir de fato. Porque na síndrome, é interessante, assim, que a pessoa, ela comece a mudar muito a forma de pensar, tire um bocado de medo, porque senão ela não vai conseguir tratar a síndrome. Porque ela, em si, por ser hormonal, ela é de difícil controle. Não é tão fácil como as pessoas pensam. E quando a pessoa, por exemplo, tem resistência insulínica, ela começa a ter um aumento de gordura corporal, ela tem muita dificuldade de engravidar. Então, dependendo do problema que a pessoa tem de infertilidade, que pode estar associado ao aumento de peso, uma das coisas é a síndrome do ovário policístico. Então, o tratamento, ele envolve o emagrecimento, e é um emagrecimento de fato. Então, muitas vezes, só o emagrecer é suficiente para a mulher engravidar. Homeossoma. Os ovários, deixa eu ver se tem alguma coisa antes, não. Os ovários são a reserva de possibilidades. Quando temos medo dessas possibilidades, não os deixamos romper e encapsulamos para disfarçar. Quando nós falamos de ovário, gente, nós estamos falando de muita coisa.
Por quê? Olha como é interessante. Se tem uma coisa que você tinha enquanto estava na barriga da sua mãe, é ovário, se você for mulher, né? Por quê? Porque você já nasce com os seus ovários. Então, quando você nasce, você já tem tudo isso. Todas essas reservas, elas já estão lá dentro. Se a sua mãe passa qualquer coisa lá atrás, se a sua mãe passa a gestação achando ruim ter engravidado, que ter filho é muito ruim, você passa a infância inteira escutando um bocado de coisa, você vai encapsular essas possibilidades para não correr o risco de passar a mesma coisa que a sua mãe passou. Isso eu estou falando de forma direta, você energeticamente sentiu isso. Então, se a sua mãe passa qualquer coisa durante a gestação, ou até enquanto memória energética, sabe? Só de estar lá dentro, você percebe todas essas informações e traz. Então, a síndrome do ovário policístico pode estar muito associada com esse medo de engravidar, com esse medo de ter filhos, de como vai ser. Eu já vi muitas... achei que eu queria. Para eu poder encostar. Eu já vi muitas mulheres fazendo síndrome do ovário policístico, e quando a gente vai conversar sobre o real desejo de ser mãe, antes de chegar a esse desejo, passou muito medo. Sabe? Não, eu sempre tive medo de engravidar. Nossa, nunca tabelinha com anticoncepcional, com não sei mais o que, de medo de engravidar. Então, você vê assim, um mecanismo de defesa exacerbado com relação à possibilidade da maternidade. E esse mecanismo de defesa exacerbado, às vezes até inconsciente, disfarçado de cuidado, ele pode gerar os cistos no ovário. O excesso de hormônios masculinos pode ser também a negação da feminilidade. Colocar os ovários em bolhas é uma forma eficaz de fazer isso. Então, você vai ver outras possibilidades que eu já presenciei também no consultório, de mulheres que chegaram e falaram, olha, eu sempre achei uma sacanagem esse negócio de ser mulher. Porque ser mulher dá muito trabalho, mulher sofre muito mais. Quando tem filho, é a mulher que fica e o homem vaza. Você sempre vai ouvir esse tipo de história. Então, você vê uma negação importante. Uma coisa assim, não, eu queria ser homem. Cuidado com esse tipo de alegação. Por quê? Porque você está gerando testosterona no seu organismo e está ajudando o seu organismo a combater aquilo. E aí, como é que o seu organismo combate? Muito simples. Ele aumenta o nível de testosterona e você nega a sua feminilidade. Você não tem que negar nem a masculinidade, nem a feminilidade. Nós temos os dois dentro de nós. Nós precisamos trazer para um ponto de equilíbrio. Porque tanto que nós precisamos da testosterona. Quando nós falamos a testosterona está muito alta ou está muito baixa, você pode entender que chega, por exemplo, um momento que o corpo ele está te dizendo o que você está querendo ser naquele momento. Vou dar um exemplo. Num momento que eu precisei muito, quando eu olhei, a minha testosterona estava altíssima. O médico olhou e falou, minha filha, tem mulher que dá um rim para ter uma testosterona igual a sua. Mas era qual situação? Onde eu precisava arregaçar a manga e resolver as coisas. Então, eu precisava me sentir muito forte. Meu corpo fez o quê? Produz testosterona. Chegou no momento de esgotamento, onde eu falei, cansei. Minha testosterona, só para vocês terem noção, ela baixou de 80, naturalmente estava 80, ela baixou no último exame, estava 19, eu acho. O médico olhou, foi essa semana que ele olhou meus exames. Ele falou, minha filha, como é que você está levantando da cama? Eu falei, cansei de ser forte, cansei de ser menino, de brigar com Deus e o mundo, quero ser menina agora. Ele falou, não, mas não precisa negar desse tanto também, não, gente. Sua testosterona está muito baixa. Então, assim, é onde a gente vai para um extremo ou para o outro. E qual é o grande alerta que fica aqui? Toda vez que você vai para um extremo, você pode esperar que talvez você vai pender para o outro.
buscando esse equilíbrio, a gente vai nos dois extremos, até que você consegue chegar num ponto de equilíbrio. E isso é natural. E nós fazemos isso com todos os hormônios. Se isso acontece lá na adolescência, principalmente, ou na idade fértil, de uma forma muito intensa, o que você faz? Ovário policístico. Então, dependendo do que a pessoa esteja passando, ela não vai conseguir sair disso se ela não parar de tentar se sobrepor, por exemplo, como homem do casal. E entenda, quando a gente fala várias vezes essa questão do masculino e do feminino, não é que o homem deixa de ser homem ou que a mulher é lésbica. Não é isso. O que eu estou dizendo é que dentro desta relação, dentro do equilíbrio desta relação, cada um deve ocupar o seu lugar com a sua grandeza para que isso some. No momento em que você tenta ocupar o lugar do outro, bagunçou. Você vai entrar em desequilíbrio. A necessidade de ser forte desde a infância pode trazer esses problemas bem cedo. Por quê? Não, você precisa ser forte. Isso é muito complicado você falar para uma criança, desde pequena, assim, você precisa ser forte. Você dá conta. Você está julgando uma carga, sabe? Aonde você está exigindo daquela criança ter uma força desde muito cedo, que às vezes ela não está preparada ou ela não quer ter. Então vai ter momentos que você vai falar assim, vem cá. Vai falar, o que foi? Deita aqui, chora. Pode ser fraco de vez em quando, tá tudo certo, todo mundo é. É natural, às vezes a gente é forte, às vezes a gente é fraco, às vezes a gente dá conta, às vezes não dá, mas tá tudo bem, vamos aceitar, cada um tem a sua condição. Relaxe mais e entenda que as mulheres são fortes sendo mulheres. Eu não preciso me tornar um homem para ser forte. Eu posso ser forte dentro da minha energia feminina. E que sua força masculina pode ser dosada, pois essa exigência pode te desequilibrar. E isso é natural. Fatos engraçados que as meninas vão escutar ali e vai falar, minha mãe foi contar o trem que aconteceu no final de semana. Ou eu sou toda maluquete, como diz, né? Passei no homem lavando o carro aqui na porta, na praça. Aí ele falei, tem como lavar no domingo? Aí ele, não, amanhã eu vou estar aí. Me dá o telefone que eu te ligo a hora que eu chegar. Falei, tá bom. Aí me ligou. Aí eu levei o carro. Aí eu falei, que hora você me entrega? Que eu preciso sair para fazer um negócio. Aí ele, não, dentro de 40 minutos, 1 hora. Falei, tá bom. Subi, vim dar uma organizada na bagunça depois do café. Quando eu olho na janela, o carro que tinha saído da minha garagem, do prédio, depois de mim, depois que eu já estava voltando, que eu já tinha deixado o carro lá, estava sendo lavado primeiro que o meu. Pense numa mulher que ficou brava. Gente, mas eu fiquei brava demais com esse homem. Eu gritava ele aqui de cima, ele não me escutava com o aspirador ligado. Esperei, liguei, até ele atender. Falei, se você não ia lavar meu carro na hora, não precisava lavar, era só falar, olha só, doida, não vou lavar seu carro. Não, dona, me desculpa, ele tinha agendado. Falei, eu também tinha agendado. Falei, se você não quer ter cliente mulher, é só você dizer. Eu não quero saber. Mas eu fiquei brava que ele parou de lavar o carro do homem e foi lavar o meu. Falei, eu cheguei primeiro. E ele não me falou assim, não, tem um carro na sua frente. Eu ia ficar calada. Mas não tinha. Ele falou, já vou pegar o seu. Falei, tá bom. Menino, mas quando eu vi, eu já tinha brigado. E as meninas, mãe, pare de brigar com o homem. Falei, não paro. Não vai passar por cima de mim só porque eu sou menina? Sai fora. Aí quando eu vi, eu já tava brigando. Tem jeito. Essa nossa mania de remédios. Apismel para cistos endurecidos com dores picantes. Colocintes, cistos dolorosos que fazem emborcar para frente. Bovista gigante, regras que escoam apenas à noite. E vamos lembrar que o bovista, ele tem bastante acne associada. É da matéria médica dessa homeopatia. Bromo, endurecidos, mais do lado esquerdo. Paládio, ovários grandes e endurecidos. Natro muriático, pode ter síndrome do ovário policístico por suas características gerais. É um medicamento que tem quase como similitude a síndrome dos ovários policísticos.
platina, com grande desejo sexual. Pronto? Tirar o print? Sim? Então, vamos lá. Gente, uma coisa muito fácil agora. O povo não sofre com isso, imagina. Endometriose. Ô, gente, pensa num negócio que dá trabalho, é a tal de endometriose. É difícil demais, né? Todo mundo com os trem desligadinho. A endometriose é uma condição na qual o endométrio, a mucosa que reveste a parede interna do útero, cresce em outras regiões do corpo. Alguns sintomas da doença são dores no período menstrual, infertilidade e dores nas relações sexuais com penetração. Isso aqui é muito comum nas pessoas com endometriose. O que é interessante? Esse negócio de endometriose, gente, é pior do que coronga. Pegou, colou, é um negócio impressionante. Se uma célulazinha desses endometriomas, que são essas lesões aqui, né, que vão fazendo... É um tecido que ele vai crescendo e vai recobrindo, e muitas vezes ele vai perfurando órgãos. Então, perfura intestino, faz um estrago. Então, aqui, ó, tá o útero normal, onde o endométrio está restrito aqui à cavidade uterina. O ovário, a trompa, tudo bonitinho e a vagina cá embaixo. No útero com endometriose, do lado de fora, eu tenho os endometriomas, que é o tecido semelhante aqui ao endométrio, que cresce fora. Gente, eu tinha uma colega de homeopatia, de sala, que ela teve duas perfurações diafragmais com pneumotórax. A endometriose, perfurou a pleura. Vocês têm noção de onde esse troço saiu, para onde ele foi parar? Ela teve que colocar o diafragma dela, quando o médico abriu, ele não acreditou. Ele falou que era um retalho, o diafragma. Estava todo esburacado de endometrioma. Limpou, ela já entubada, porque ela estava com pneumotórax, por endometriose. Aí ele teve que colocar uma tela para firmar o diafragma. Limpar toda a parte pulmonar e ela teve que retirar o útero e fazer bloqueio hormonal. Por quê? Porque essas pestes que ficam aqui do lado de fora, aonde ele gruda, ele pega e ele cresce. Ele cresce igual um câncer, não tem outro jeito para falar. Aonde uma bichinha dessa aqui, uma célulazinha dessa aqui pega, ele simplesmente espalha. Aí ele perfura o intestino, ele faz um estrago. E muita gente tem endometriose e nunca vai saber. E muita gente que tem endometriose vai passar problemas severos com relação a dores e com relação à infertilidade. Como se forma a endometriose? O endométrio é a membrana que reveste a parte de dentro do útero. É ele que todos os meses se prepara para receber o óvulo fecundado e segurar uma gravidez. Lá, essa célula se comporta como se estivesse no útero, causando um processo inflamatório. A endometriose... gente... Eu li na ordem errada, o segundo era esse aqui, ó, me perdoe. Quando a fecundação não acontece, o endométrio descama. O fluxo dessas células é o que forma a menstruação. Aqui nas tubas uterinas, aí essas células se comportam como se estivesse no útero, causando um processo inflamatório. E acontece muito da endometriose acontecer na tuba e ele simplesmente entope as tubas. E o que acontece? Dependendo de como é esse entupimento, os médicos vão por videolaparoscopia e desentopem isso aqui. Dependendo de como está, eles não conseguem desentupir, eles têm que tirar a trompa. Não tem jeito. A endometriose pode ser encontrada nos ovários, nas trompas, na superfície externa do útero, no intestino, na bexiga e em outros locais próximos ao abdômen.
Muitas vezes o pessoal descobre endometriose, gente, quando está fazendo uma colonoscopia, porque percebe as perfurações intestinais, aí é que vão ver que é o caso da endometriose. A cirurgia laparoscópica retira esses focos de endometriose e tenta reverter o processo inflamatório. Causa como tortuosidades tubárias. Então, muitas vezes, a trompa já está tão deformada que ela já não tem condição, mesmo que desentupa, não tem condição de descer o óvulo. É muito dolorido. Ainda por causas desconhecidas, algumas vezes esse endométrio faz um caminho diferente e vai se tornar endometriose. A doença pode atingir 10 a 15% da população feminina em idade reprodutiva. É muito alto mesmo. Essa formação de tecido ectópico normalmente ocorre na região pélvica, fora do útero, nos ovários, no intestino, no reto, na bexiga e no peritônio, que é uma delicada membrana que reveste a pelvis. No entanto, esse tecido também pode crescer em outras partes do corpo. A endometriose é um problema comum. Às vezes, ela pode ocorrer em gerações seguintes de uma mesma família. Embora normalmente a endometriose seja diagnosticada entre 25 e 35 anos, a doença provavelmente começa já alguns meses após o início da primeira menstruação. E é muito complicado, porque mesmo que você consiga detectar muito precocemente, qual é o tratamento? Geralmente envolve terapia hormonal. Então, assim, é extremamente delicado. Você tem que ir monitorando. E muitas vezes, mesmo com a terapia hormonal, não regride. A Tânia teve endometriose, foi a causa de infertilidade. Aí depois ela teve o câncer de mama. Aí beleza, tirou a mama e tal. Teve que fazer bloqueio hormonal por causa do câncer de mama, que era alimentado por hormônio feminino. O que aconteceu? Ela tomava tamoxifeno já há muitos anos. Não estava segurando. Quando foi fazer o exame ano passado, o endométrio estava descompensado. O endométrio dela estava extremamente espesso e começando a dar outros focos de endometriose. Aí o médico retirou o útero. Não teve jeito. Então é bem complicado. Retirou o útero e ovários. Então aí ela entra numa menopausa forçada, porque foi retirado os ovários, que são os órgãos que produzem os hormônios. E quando o pessoal faz a cirurgia por causa de endometriose de retirada, e isso é relativamente comum, retira-se tudo. E aí a mulher, às vezes, mesmo jovem, ela entra na menopausa, porque não tem mais as gônadas produzindo hormônios. E é engraçado que, quando isso acontece, o envelhecimento ele é rápido. Porque os nossos hormônios nos ajudam a ficar mais jovens, com mais vigor, ter energia para fazer as coisas. Até para ir brigar com o homem que leva o carro dos outros na frente do meu. Endometriose. A endometriose e a infertilidade estão associadas a 50% dos casos, ou seja, 50% das mulheres com endometriose têm infertilidade. E 50% dos casos de infertilidade feminina podem ter endometriose como uma das principais causas. Gente, é muito alto. O principal fator de infertilidade causado pela endometriose é o tubário, ou seja, as tubas uterinas ficam danificadas. Isso porque o processo inflamatório crônico da doença leva à formação de aderências do peritônio com outros órgãos pélvicos, o que pode resultar na obstrução das tubas uterinas e na redução da sua mobilidade. Isso dificulta ou até mesmo impede o transporte do óvulo e espermatozoide e, consequentemente, a fecundação. Então, assim, todo o aparelho reprodutivo, ele fica absolutamente comprometido. E o pessoal sente muita dor. Algumas pessoas que têm endometriose vão lá, retiram o útero e falam, agora não vai ter mais problema. E as dores não cessam, porque não era só o útero. Ele já estava de fora e está, na verdade, fazendo uma aderência ali de bexiga, perto da vagina, no peritônio, nos intestinos. Aí fica tudo comprometido.